E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu queria falar sobre o equipamento mínimo para você fazer um queijo vegetal saboroso na sua casa. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo que a gente vai fazer na cozinha é preciso ter algum equipamento, né, para a coisa ser feita. Meio que eu não consegui pensar em nada a não ser descascar uma fruta mais fácil, tipo uma banana ou comer uma uva, alguma coisa assim, que não precise de algum equipamento, né? Porque na maioria das vezes a gente vai precisar, nem que seja uma faca, por exemplo, vamos precisar, e talvez a faca seja um dos instrumentos mais utilizados, né? E para esse vídeo aqui, em relação a equipamento, eu queria colocar tudo que a gente vai precisar de instrumental, né, de algo material para poder fazer o nosso queijo vegetal. Então, não só um eletrodoméstico, mas os apetrechos que envolvem também ao longo do processo da produção de um queijo vegetal, né, seja a parte de fermentação, a parte de maturação, qual a parte do processo que esteja envolvida, né, o que a gente precisa ter, pelo menos, né, o mínimo necessário para a gente fazer um queijo vegetal, e eu tenho certeza que vocês vão ver que a gente não precisa de muita coisa, tá? Agora, o importante é a gente perceber que, primeiro, em relação ainda a esse universo da cozinha, né, as diferentes preparações que a gente vai fazer na cozinha, elas vão requerer diferentes equipamentos, tá? E isso, por mais próximo ou por mais que a gente esteja falando de um mesmo alimento, vamos dizer assim. Tá? Imagina só cozinhar legumes. Tá? O que você vai precisar para cozinhar legumes? Vai precisar de uma panela, vai precisar da faca para descascar, cortar e tal, e vai precisar de um fogão. Esse é o set mínimo, né? A configuração mínima que a gente precisa para cozinhar legumes. Agora, se a gente muda a técnica e vai querer cozinhar ele de uma outra maneira, tipo cozimento ao vapor, aí você já vai precisar de alguma outra coisa. Você vai precisar de, pelo menos, seja uma daquelas... aquele instrumento de metal, né, que você coloca dentro de uma panela qualquer, né, aqueles que se fecham, né, e abrem. Então, dependendo do tamanho da panela, você pode ter isso mais aberto ou mais fechado. Isso quer dizer que ele serve para diferentes tamanhos de panela. Mas enfim, para fazer um legume ao vapor, ou você vai precisar disso, ou vai precisar já de uma panela específica para cozimento de vegetais ao vapor, né, ou para cozimento de alimentos em geral no vapor. E isso, para o mundo dos queijos vegetais, é muito semelhante, ou seja, para diferentes queijos vegetais que a gente vai fazer, a gente vai precisar de uma configuração mínima de equipamentos também. Então, acho que a primeira questão que a gente deve ter em mente é qual é o tipo de queijo vegetal que eu quero fazer. Tá? É claro que, para quem está começando, talvez essa ainda não seja muito bem uma questão, porque não se deparou ainda com toda a diversidade que é possível de ser feita, né? Então, quando você não sabe tudo que pode ser feito, é difícil de você escolher o que você quer fazer, né? Então, fica muito mais suscetível ao que tem já em termos de oferta, né? O que o mercado oferece ou o que você já viu. Então isso vai passar a ser um objeto de desejo para que você reproduza isso na sua cozinha, tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que para a coisa ficar um pouco mais didática, eu acabei separando então os queijos vegetais em 3 grandes grupos, tá? Para que eu possa dizer, assim, dentro desses grupos, quais são os equipamentos mínimos que a gente vai precisar para fazer o nosso queijo vegetal em questão. Tá? Então, a saber, esses 3 grandes grupos que eu separei foi queijo vegetal feito a partir de um processo de coalho. Tá? Esse vai ser um grupo a ser explorado e vamos ver os equipamentos ali. Depois, queijos vegetais não fermentados de uma maneira geral. Também, quais são os equipamentos mínimos que a gente vai precisar para fazer esse tipo de queijo vegetal. E, por fim, o grupo dos queijos vegetais curados. Tá? Só que aqui eu vou
começar falando, né, nesse terceiro grupo de um cream cheese, por exemplo, que o processo ele é semelhante, mas tem uma fase que ele pula, né, que é a fase da maturação. Então já dá para ter uma ideia também do que é possível fazer com o cream cheese também. E vejam vocês que a própria qualidade final desse produto está ligado também a algumas opções que a gente vai fazer ao longo do caminho, tá? Porque você pode muito bem precisar de algum equipamento para triturar uma castanha, para triturar uma soja, alguma coisa assim, para você fazer um leite vegetal. Porém, existe a possibilidade de você comprar esse leite pronto e aí você prescinde dos equipamentos necessários para produzir o seu próprio leite vegetal. Então, como aqui a ideia é trabalhar com o equipamento mínimo para fazer isso, eu vou falar já considerando na parte que toca um leite vegetal, por exemplo, a gente comprar o leite vegetal, porque de repente você pode não ter um voal, pode, não sei, não ter algum aparelho que vá triturar muito bem. Então, em relação a isso, é mais fácil eu já utilizar alguns ingredientes que já vem pronto, tá, para a gente produzir o nosso queijo vegetal. Então, sem delongas, em relação aos queijos vegetais que partem do processo de coalho, o que a gente vai precisar? Primeiro, o que vem a ser esse coalho, ou mais ou menos, né, em poucas palavras, como que é produzido esse coalho. Só para daí, uma vez que a gente entende o processo, a gente vai entender também as necessidades que vamos ter. Quando falamos de coalhar algo, isso daí ele está ligado à técnica mais tradicional de produção de queijo. Tá? Para você produzir um queijo mais tradicional, o processo é esse, é você pegar o leite de algum animal e coalhar esse leite, depois fermentar e assim o processo segue. Né? Para os queijos vegetais, é possível a gente utilizar esse tipo de técnica a partir do coalho de um leite vegetal. Não são todos os leites vegetais que coalham, tá? E também nem cabe aqui nesse vídeo extinguir um pouco esse tema, você falar exaustivamente dessa questão dos tipos de leites vegetais que coalham, mas enfim, é trazer alguns exemplos, tá? Então, uma vez que a gente tenha um leite vegetal, ele vai ter que ser levado a uma temperatura mais alta e depois algum agente vai ter que ser introduzido ali para que ele seja coagulado então. E isso pode ter algumas possibilidades. Tá? A gente pode tanto entrar como algo mais ácido, para que essa acidificação ela já trabalhe no processo de coagulação. Podemos entrar com micro-organismos que vão acidificar e daí essa acidez vai ser responsável também por esse processo de coagulação. Ou entrar com alguma enzima já, né? Comprar uma enzima pronta, utilizar essa enzima e ela vai partir para o processo de coagulação. De qualquer forma, para isso acontecer, o principal ponto nesse processo de produção é a gente separar depois o coalho do soro. Isso é a parte mais importante que a gente vai ter dentro desse processo, porque depois, o final dele, eu até vou comentar junto com o terceiro grupo, porque daí cabe ao processo de maturação, vai ser o mesmo, então eu comento lá no final. Mas agora, a gente tem então vamos comprar então leite de soja ou um leite de amêndoa, tá? E isso daí é muito importante que ele seja sem açúcar adicionado. E quando vocês forem comprar um leite de soja, um leite de amêndoa para esse tipo de fim, né, para fins culinários de um modo geral, é importante também se atentar a um outro elemento, porque muitas vezes pode ter assim, zero adição de açúcar, e você vai olhar nos ingredientes e realmente não tem açúcar, tá? Mas pode ter um outro ingrediente que ele faz as vezes do adoçante também, ou faz as vezes de adoçar essa bebida, e esse ingrediente é a maltodextrina.
E isso é muito comum e a gente vê em leite vegetal. Então, se você pegar um leite vegetal, olhar ali nos ingredientes dele e ter maltodextrina, ele não vai servir para esse fim, porque no fim das contas a gente vai ter algo um pouco mais adocicado, tá? E eu percebi isso daí da pior forma possível, tá? Porque eu estava fazendo uma lasanha para um Natal em família. Olha só a coisa, né? Responsabilidade e tal. E eu fui fazer um molho branco com um leite de soja. E eu não sabia essa questão da maltodextrina. Né? Para mim, isso daí nada era a mesma coisa. E no caso, eu peguei um leite vegetal que não tinha açúcar adicionado. Falei, maravilha, vou fazer com esse. E fiz. A hora que a lasanha ficou pronta e eu dei a primeira garfada ali, falei, nossa, eu não acredito que isso aconteceu. Ela estava ligeiramente doce. E isso, claro, na produção desse molho branco, eu já identifiquei isso. Mas eu arrisquei e fui para frente. Falei, isso daí depois, eu acho que os outros sabores vão acabar por colocar isso, abafar esse pequeno dulçor ou coisa assim, né? O sal dos outros ingredientes e tal. Mas infelizmente não deu para comer. Pelo menos não como prato principal. Ficou mais interessante como sobremesa até. Mas enfim, depois eu fui atrás dos ingredientes que estavam no rótulo e daí, né, dentro dessa pequena pesquisa aí que eu descobri qual que era a função da maltodextrina, que é trazer um componente de dulçor e também de corpo, tá, pro que ela é utilizada. Então, uma vez que a gente tem o leite de soja comprado, ou leite de amêndoa comprado, que são os dois principais à venda que são coaguláveis, tá? Uma vez que a gente tem esses leites vegetais em mãos, vamos precisar de uma panela para colocar esse leite vegetal aí, fogão, né, por conta do fogo, alta temperatura, porque é com alta temperatura que a gente já começa uma coagulação proteica, tá? Então, é interessante esquentar o leite, mesmo que ele tenha sido comprado. Mas ele foi comprado, ele já está cozido, não tem gosto de cru nenhum e tal, diferente de fazer em casa. Sim, mas é importante elevar a temperatura justamente para dar início a esse processo de coagulação proteica. Depois, nessa panela mesmo, aí não precisa nem mudar, é que a gente vai colocar um pouco de vinagre ou um pouco de limão, né, se a gente for acidificar, e isso daí é medido com colher. Então vai ter a proporção ali que você vai colocar. Mexeu com essa mesma colher devagarzinho e deixa descansar. Coloca a tampa na panela, vai deixar ali umas 2 horas mais ou menos e esse leite vegetal ele vai ser coalhado. Depois disso, é interessante a gente pegar tipo uma escumadeira, né, ou colher, uma concha, assim, já não sei se... A escumadeira é melhor porque ela seleciona mais a parte coalhada, né? Mas antes disso, com uma faca, dá pra gente fazer como é feito na queijaria tradicional, de cortar, né, esse coalho em quadrados, tá? Você corta em quadrados ali, pode ser quadrados maiores, quadrados menores. O que é importante nisso é que esses cortes, eles vão ajudar a soltar um pouco mais do soro, né, desse coalho que está se formando. Então você faz isso, espera ali mais uns 10, 15 minutos, depois você pode voltar para trabalhar com esse coalho. E agora sim é a hora de separar o soro do coalho. O que a gente vai precisar? O mínimo do mínimo é você ter um pano de prato, tá? Tipo isso daqui, pode ser um pano de prato. Isso daqui é um tecido de algodão, é 100% de algodão isso daqui, algodão cru, né? Mas isso nada mais é do que um pano de prato que vocês já devem ter em casa. E depois podem ter isso daqui é um escorredor de massa, para escorrer macarrão, escorrer massa, enfim. É aqui que dá para usar. Então a gente coloca aqui tem o escorredor, né? Eu vou colocar o pano de prato aqui. E uma vez que eu tenho essa rede, né, vocês estão vendo que eu dobrei em 2 aqui, porque a trama desse daqui é um pouco mais aberta, então eu dobro ele para
eu ter algo um pouco mais fechado, tá? Mas tem pano de prato, se eu uso pano de prato meu aqui mesmo, com trama mais fechada, eu não preciso dar 2 dobras. Então é isso daqui. E aí você vai transferir todo esse líquido para cá, né? Obviamente vai ter escorrimento aqui, então ou isso daqui vai estar na pia, num primeiro momento, ou apoiado num prato fundo, porque daí é esse prato fundo que vai coletar todo esse soro que vai escorrer. Então, uma vez que a gente transferiu para cá, isso fica por um tempo, né, até que você consiga ver esse soro sendo filtrado, vamos dizer assim. Isso vai levar quanto tempo será? Depende de quão espessa você quer a sua massa, mas pode durar aí em torno de 5 horas mais ou menos, 6 horas no máximo, tá? Mais do que isso também não vai acontecer. E aí, uma vez que você tem isso transferido, é importante você ter uma forma também, porque essa massa, ela vai agora para uma forma, para que ela tome a forma dessa forma, né? Então, o que pode ser uma forma? Eu fiz uma de baixo custo, que ela proporciona a dessora também. Olha só como tem uns furinhos aqui, né? Esses furinhos aqui, eles fazem com que escorra um pouco de soro também, tá? Isso aqui é coisa que eu comprei nessas lojas de baixo custo, de material de baixo custo, né? Ou loja de R$ 1,99 no Brasil, ou as lojas chinesas que tem aqui em Portugal, na Espanha, enfim. E depois é o pano de prato que vem aqui, tá? A gente vai colocar ele aqui dentro e transferir a massa para cá. Tá? Isso aqui eu estou considerando um segundo pano de prato, para daí transferir daquela primeira filtragem para aqui. Poderia eu ter colocado tudo aqui já de cara? Sim, poderia, mas eu acho que não ia caber. Tá? Por isso que eu prefiro fazer em 2 fases. Mas eu não quero comprar nada. Bom, se em casa você tiver qualquer coisa desse gênero aqui, que você consiga fazer alguns furos, tá, espalhados aqui, e colocar o seu pano de prato e aquela massa agora aqui, maravilha. Tá? Então, dentro desse processo, e aí você vai seguir, não sei qual seria a receita eventualmente que você esteja seguindo, é isso que vai acontecer e é isso que vai precisar. Depois dessa fase aqui, é só desenformar, né, tirar da forma que ele estava e partir para o processo de maturação, que aí o equipamento envolvido nisso eu vou falar logo mais, porque antes desse grupo dos curados tem o segundo grupo, que é o grupo dos queijos vegetais não fermentados. Esses queijos vegetais não fermentados, eles são caracterizados por serem queijos vegetais mais rápidos de serem feitos. Tá? Então, normalmente, é utilizado o espessante. Tá? E vai ser o espessante que vai trazer a estrutura dele, dar a firmeza desse queijo vegetal. Ou um espessante, um geleificante, alguma coisa vai ter que estar ali para isso acontecer. Então, quando a gente for fazer um queijo vegetal não fermentado, por exemplo, que tipo que daria para ser feito? Que vocês veem aí, tipo mussarela, que é colocado em pizza para gratinar, ou colocado em cima de uma própria lasanha para gratinar, em fatias, em pedaços, sei lá, dentro de um sanduíche que vai numa sanduicheira para também dar uma amolecida, né, dar esse efeito de derreter e tal. Enfim, esse tipo de queijo vegetal que é possível de a gente fazer dessa maneira, né, utilizando as técnicas de produção de um queijo vegetal não fermentado. E isso, quando formos fazer, normalmente assim, a base, né, de uma receita de um queijo vegetal não fermentado desse tipo vai ser um leite vegetal, também não adoçado, tal, toda aquela história. Então, um leite vegetal, saborizantes e espessantes. O básico do básico é isso.
Tá? Ah, mas eu vi uma receita que tem castanha de caju. Também dá para fazer. Com amêndoas também dá para fazer. Enfim, dá para fazer outras variações também. Eu estou falando um tipo de variação que vai exigir o mínimo de equipamento para você fazer esse queijo vegetal saboroso no conforto do seu lar. Tá? Então, o que você vai precisar é basicamente algum recipiente para colocar esses ingredientes e fazer a mistura. Ah, mas eu preciso de um liquidificador? Não precisa de um liquidificador, se você garantir que isso vai ser misturado homogeneamente. Por quê? Porque estamos falando de uma receita que é basicamente um líquido e outros ingredientes em pó. No máximo você vai ter alguma adição de óleo depois, né? Mas isso daí é o processo de emulsão que precisa acontecer. Como o processo de emulsão se beneficia de uma baixa rotação, né? Com a mão é possível chegar nesse resultado final. Então, você vai ter o leite de soja, leite de amêndoa, algum leite mais neutro que você tem ali, vegetal sem ser adoçado, né? E vai colocar os espessantes, seja tapioca, por exemplo, ou algum tipo de amido, um amido de milho, amido de batata, alguma coisa assim, né? Mas sempre é importante manter um olhar super atento para dissolver esses ingredientes que estão entrando no seu leite vegetal, tá? Por quê? Porque se você tem uma quantidade grande de leite vegetal e joga uma colher de sopa de amido de milho, por exemplo, pode ser que ele caia ali, vira um pelote e seja bem difícil de dissolver, né? Então você precisa dissolver isso daí muito bem dissolvido antes, mas o importante é que dá para fazer isso na mão, tá? Se você tiver todo esse ingrediente em pó e ir adicionando aos poucos o leite de soja e misturando, você consegue ter uma diluição muito mais homogênea, tá? Então é o leite de soja com esses ingredientes em pó, misturou ali, e depois, né, então estamos precisando de um recipiente, precisamos de uma colher, um garfo, alguma coisa assim. Depois ele vai ter que ir para o fogo, porque os espessantes e os geleificantes, eles são ativados com o calor. Isso precisa ir de numa frigideira que seja, se for antiaderente melhor ainda, vai para uma frigideira ou para uma panela, fogo baixo e misturar sempre, tá? Mexer frequentemente isso. E vai embora, até que você percebe que ele vai mudar a textura ali. É bem visível isso. Mudou a textura, qual é o próximo equipamento que a gente precisa? Estamos precisando de um Tupperware. E esse Tupperware ou um outro recipiente é importante que seja de vidro, porque vamos tirar algo do fogo que está super quente e vai para esse recipiente, né? Se a gente usar um recipiente de plástico, ou você tem a garantia que esse plástico ele aguenta alta temperatura, ou precisamos do vidro mesmo, né? Porque o vidro ele é super inerte. E aí depois que você tem essa mistura ali, o próximo equipamento é a geladeira, porque vai ser sob essas condições do frio que esse queijo vegetal ele vai, né, ficar mais rígido, vai ficar mais firme, e aí você consegue desenformar depois e ter até uma consistência de corte ou para ralar ele, né, e poder gratinar depois em cima de uma pizza, em cima de uma outra massa, alguma coisa do gênero. Então olha só como é bem simples em termos de equipamento que a gente precisa para fazer esse tipo de queijo vegetal, que não precisa de triturador. O grupo anterior também não precisa de triturador, porque a gente está trabalhando já com leite vegetal comprado. Então, olha só a facilidade para fazer um queijo vegetal em casa, pelo menos no que diz respeito aos equipamentos, tá? E depois, o terceiro grupo, então, que é o grupo dos queijos vegetais curados, e para eles serem curados, estou levando em consideração aqui o processo de fermentação. Tá? Eu acho que é interessante trazer para vocês a fermentação, porque é um processo que traz muito ganho, principalmente na questão do sabor.
Tá? Então, se a ideia é fazer um queijo vegetal saboroso, com o mínimo de equipamento possível, a fermentação ela é importante de estar em jogo. Tá? E agora, para fazer um queijo vegetal curado, o que a gente vai precisar? Aí sim, algum equipamento de trituração. Tá? Agora vai ser mais importante porque quando a gente utiliza as castanhas, principalmente castanha de caju, e tem o vídeo aí no perfil, no canal, falando, né, do porquê usar a castanha de caju, mas de qualquer forma, quando a gente usa esse tipo de castanha, a gente precisa triturar ela. E precisa ser uma trituração bem feita, do contrário pode ficar pequenos pedaços ali. Então temos também alguns atalhos para isso, para facilitar a trituração. Um atalho desse é a demolha. Você coloca a castanha de molho, deixa ali por 6, 8 horas pelo menos, e ela vai estar mais hidratada e vai estar um pouco mais macia, mais fácil de ser triturada. Daí essa castanha ela precisa ser triturada com o mínimo de água possível que o seu equipamento permita. Esse é que é o ponto. Tá? E de repente, pode ser que você tenha um equipamento que não seja tão potente assim e ele precise de um pouco mais de água. Tá? Se de repente esse for o caso, aí, assim, um ponto vai virar um cream cheese. Tá? Porque ele triturou, foi um pouco mais de água, ele vai ficar, né, bem mais cremoso e isso daí faz com que ele possa se tornar um cream cheese. Isso daí fermentado e tal, deu tempo de fermentação. Para isso acontecer, depois da trituração então, se você vai fazer entre um cream cheese e um curado, a gente tem uma bifurcação aqui, por isso que eu coloquei o cream cheese dentro desse grupo, né, que é mais fácil eu tratar dele aqui. Se é um cream cheese, depois que ele foi triturado, que você adicionou os seus probióticos ali, adicionou sal, tal, fez o que tinha que fazer, transfere ele para um tupper de vidro e ele vai fermentar ali, depois ele vai para a geladeira para parar o processo de fermentação e ser acondicionado na geladeira para ser consumido ao longo dos dias aí. Tá? Então, de equipamento é esse triturador e um tupper de vidro. Tá? Uma colher para tirar e tal, tem toda essa história aí também. Né? Mas o triturador, no caso, eu estou partindo do pressuposto aqui que vocês devem ter um liquidificador em casa. Tá? E o liquidificador, ele acaba sendo o que mais está à mão das pessoas, né? Seja um liquidificador, seja um mixer até, que é muito comum em Portugal. Tá? Mas isso daí ele já serve para triturar. Só que daí é essa questão, às vezes você vai precisar de um pouco mais de água, mas você quer fazer não um cream cheese, mas um queijo vegetal curado. E aí qual que vai ser o processo, a próxima fase dele? Né? Porque ele vai precisar fermentar. E aí eu volto no que a gente já conversou sobre o queijo vegetal coalhado. É um pano de prato, é um escorredor, você colocar ali, ou se o volume ele for menor, você pode já utilizar a sua forminha feita em casa com o pano de prato, para colocar aquela massa aqui e deixar ela dessorando. Só que olha só que interessante, né? Que é o mesmo caso para aquele grupo dos coalhados. Porque ao mesmo tempo que ela fermenta, ela dessora. Então esse processo de dessoragem pode ser feito fora da geladeira, né, em temperatura ambiente, que é onde você está fermentando ali. Aí depois ele vai para a geladeira. Se fermentou já está no ponto que você adorou a fermentação e não dessorou tudo que tinha para dessorar, aí é interessante continuar na geladeira esse processo de dessora, tá? Porque na temperatura ambiente ele vai continuar fermentando e aí pode ser que fique mais fermentado do que deveria e o sabor dele já não seja mais tão agradável para o seu palato, tá? Então esse é um ponto ali. Depois que fermentou
foi para a geladeira, interrompeu a fermentação, ao mesmo tempo que ele fica já um pouco mais firme. Você vai desenformar esse queijo vegetal e aí vai partir para o processo de maturação. Para maturar um queijo vegetal, o que você vai precisar? Você vai precisar de um recipiente qualquer que ele fique dentro, tá? E por que isso? Porque se você colocar ele diretamente na geladeira, você vai fazer com que ele seque muito rápido. Porque a geladeira ela tem uma umidade relativa muito baixa, né, para os queijos vegetais. Então você precisa criar meio que um microclima para o seu queijo vegetal para que ele possa perder, né, a umidade dele de maneira mais controlada. Esse é que é o grande ponto da maturação. Então você precisa ter um recipiente, que seja um tupper de vidro, de plástico, ou enfim, qualquer recipiente que você tenha à mão, que você consegue armazenar o seu queijo vegetal dentro. Só que, detalhezinho super importante aqui, tá? Não feche esse seu recipiente de todo, porque daí você vai ter uma umidade relativa muito alta ali dentro. Você não vai ter a perda de umidade que ele deve ter por falta de circulação de ar, tá? Então é importante que você tenha algum tipo de abertura nesse recipiente maturador, justamente para que possa haver uma circulação de ar, e é esse ar circulando que promove também, ou pelo menos ajuda a promover essa perda de umidade, né, e até manter uma certa umidade ali dentro, dependendo do tamanho da abertura que você tem ali, dependendo do material do seu recipiente que você está utilizando. Então, esse aqui é o ponto para a maturação. Sendo assim, além do recipiente maturador, você vai precisar também de uma geladeira, tá? E esse aqui é a configuração mínima de equipamentos para você fazer o seu queijo vegetal saboroso. Só um pequeno detalhe, preciso fazer um disclaimer aqui em relação ao liquidificador. Porque quando eu estou falando para vocês que você vai fazer um queijo vegetal saboroso, o sabor ele implica não só o gosto dele, que esse gosto sim você consegue trabalhar em relação aos ingredientes de sabor que você está colocando, que a receita diz para você pôr, em relação ao processo de fermentação que vai acontecer ali, que vai trazer uma série de sabores maravilhosos ali, de gosto maravilhoso, mas também o sabor ele implica em textura, além de aroma. Tá? Então você tem gosto, aroma e textura. E de repente, para você, a textura do seu liquidificador, ou a textura que o seu liquidificador deixa no seu queijo vegetal, possa não ser do tamanho e agrado. Ou seja, pode ser que fique ainda alguns granulozinhos, que ela não fique uma textura extremamente lisa. Isso pode acontecer, pode não acontecer, mas pode acontecer. Então, no caso disso acontecer, eu já digo aqui por que está acontecendo. Porque o liquidificador ele não tem tamanha probabilidade de fazer um creme liso com castanhas usando o mínimo de água, tá? E isso pelo próprio equipamento seu que ele é. Se você tem um liquidificador que ele é bem potente e tal, não sei o que, pode ser que ele dê conta, tá? Mas daí já é um liquidificador um pouco mais robusto. Do contrário, quem vai fazer esse trabalho muito bem feito é um blender. E vou dizer um ponto do porquê. Isso aqui. Isso aqui é a lâmina do meu blender, tá? Então, é isso aqui que entra ali, depois ele vai girar aqui para triturar as coisas. Mas esse aqui é o grande detalhe, essa lâmina em formato de S. Isso daqui consegue triturar tudo e fazer daquelas castanhas que estão ali, com o mínimo de água adicionado, virar um creme super liso. Tá? Então, eu gosto de falar isso porque não é, com qualquer equipamento dá para fazer um queijo vegetal. Sem dúvida nenhuma que tá. Perceberam ao longo desse vídeo aqui que você tem várias possibilidades para fazer em termos de queijo vegetal. Tá? Então, claro, você consegue fazer com diferentes configurações de equipamento. Mas o que eu não gostaria de dizer para vocês, e
deixar claro aqui é que o liquidificador ele vai triturar a castanha e vai deixar um creme super liso. Eu não posso falar por todos os liquidificadores que existem na casa de todos vocês, né? Então, cada um vai ter o seu liquidificador e vai ver o resultado final que acaba tendo. Caso não seja do agrado e quiser dar um passo além, e eu acho que vale muito a pena, vale demais da conta, se puder investir nisso, é um blender que ele tenha esse formato de lâmina aqui, formato de lâmina em S, para você deixar o seu creme bem liso e depois que o seu queijo vegetal ficar curado e você comer, não vai ter nenhum granulozinho para atrapalhar a sua degustação. Até a próxima!